nós temos uma parte bastante interessante também, a Secretaria de Missões. Estamos aqui na nossa base de apoio em Santa Cruz de la Sierra, fazendo esses vídeos aqui para vocês, né? Trazendo algumas dicas para a Secretaria de Missões, o que podemos nós contribuir para que você possa melhor desenvolver o seu trabalho, né? Vamos lá, primeira dica, vamos aqui nas nossas anotações, algo que te possa... Dicas para enviar missionários. Como enviar? Qual é o processo de... para enviar um casal? A igreja tem um casal, a igreja tem um missionário. Eu quero dizer que para enviar um missionário é complicado. Enviar um casal, você tem duas complicações, né? E se o casal tiver filhos, aí é muito mais complicado, tá? Então, é uma família, estamos tratando de uma família, um pai, uma mãe, filhos, uma família, e a igreja, ela tem a sua parte, né, nessa responsabilidade desse casal. A igreja tem que, a Secretaria de Missões está envolvida em tudo isso. Então, mas eu quero dar algumas dicas aqui que possa ajudar a analisar as exigências que o país de destino tem para a admissão, para receber estrangeiros, tá? Então, tem que haver essa análise. Você tem que... Para onde você está mandando esse missionário, ou esse casal, ou essa família? Então, você que é secretário de missões, vamos mandar, é só comprar passagem, a gente entra na internet, cartão de crédito, parcela em 10 vezes e manda todo mundo para o campo. Não. Lá do outro lado da fronteira, saindo do Brasil, a coisa é totalmente diferente, as leis são diferentes, existem exigências para se receber um missionário. Quanto tempo esse missionário vai ficar lá? 3 meses? Uma semana? Ou vai ficar um ano? Ou você quer deixar ele para desenvolver um projeto? Isso tudo tem que ver, né? Então tem que se ter uma análise. Vamos mandar um missionário, ele vai ficar 3 meses. Ele pode entrar com visto de turista. Só que eu pergunto, será se o visto de turista permite ele pregar nas igrejas? Eu vou dizer uma coisa para você que eu descobri não faz muito tempo. E tivemos uma amarga experiência nisso aí. Aqui em Bolívia, quem vem para a Bolívia com visto de turista, a migração não permite nem mesmo pregar numa igreja. Se houver uma denúncia e encontrar um missionário pregando numa igreja, ele pode ser preso. Você sabia disso? Eu aprendi isso aí com um grupo de missionários, a gente estava fazendo um trabalho evangelístico e chegou ali os agentes da migração e nós fomos todos lá para a agência, para a Secretaria de Migratório, né, da cidade, e tivemos que dar explicação e eles queriam multar e estavam decidindo se ia deportar ou não. Por quê? Porque nós estávamos fazendo evangelismo numa feira. E nós falamos que nosso compromisso, a gente poderia parar de fazer o evangelismo na feira, a gente só queria pregar de novo. E a mulher, não, você não pode pregar, vocês não têm o direito, vocês não têm as documentações para isso. Então, tem que se observar isso aí, tá? Então é muito importante ver o que é exigido no campo para o missionário. Agora, se o missionário for passar mais tempo, e vai ficar lá 1 ano, 2, 3, aí você tem que ver sobre documentações, custo de documentação, tá? Tem que ver tudo isso aí, o que é necessário, as legalizações. Meu irmão, secretário de missões, meu amado irmão, os documentos do Brasil, eles não têm valor no estrangeiro. Então você tem que entender, aqui na Bolívia, nos países aqui do Mercosul, que faz parte do Mercosul, você pode entrar nesses países com a identidade, nosso RG do Brasil. E existem pessoas que vêm do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, vêm por terra, né? E quando chega na fronteira, faz uma viagem de não sei quantos dias, e quando chega na fronteira, e ficaram sabendo que pode entrar com a identidade, então vem com a CNH, porque no Brasil o pessoal usa, né, a CNH, essa da habilitação, como se fosse identidade. Ali tem o RG, número do RG, tem CPF, né? Mas aqui eles não sabem o que é CNH do Brasil, eles não entendem isso, esse documento não tem validade para eles, né? É uma concessão em relação ao Mercosul,
poder entrar no país com a identidade. E tem país que não aceita você entrar se a sua identidade tem uma data de expedição de mais de 10 anos. E aqui na Bolívia, se você tirou a identidade, isso acontece isso muito com mulher. A mulher está com o cabelo grande, o cabelo preto, né? E aí depois ela tira a identidade, tira essa foto com o cabelo. E tempos depois ela corta o cabelo e pinta de vermelho e chega lá na migração com óculos desse tamanho, parece que está fugindo da polícia, né? Mudou totalmente. O funcionário vai olhar assim, vai olhar para ela e vai dizer que muitas vezes eles podem bloquear na fronteira. Por quê? Porque a foto dela não tem quase nada a ver, ela mudou totalmente o aspecto, o cabelo dela cortou tudo. Né? Outros acontece que deixa a barba crescer, a foto é com barba e depois aparece sem barba. Ou ao contrário, né? A foto é sem barba e depois aparece com barba. Então, eles podem, isso em relação... Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que não entendem, né? Documentos do Brasil, eles precisam ser legalizados aqui. Se você quiser sair do Brasil sem ter problema nenhum, é com passaporte. E veja a questão de visto para missionário. Quanto é que vai custar esse visto? Tem país aqui, quando eu cheguei aqui na Bolívia, o visto aqui na Bolívia custava, de missionário, custava em torno de $1.000. Hoje está bem barato. Primeiro, o visto de 2 anos é em torno de 350 a $400 você gasta, né? Isso você tira para 2 anos. Mas no começo, um visto de 1 ano era $1.000. Né? Cara, eu vendi meu carro para tirar o visto do meu e da minha esposa e não consegui tirar da minha filha. Minha filha ficou aqui sem documentação por um bom tempo. Graças a Deus, depois nós tiramos. Né? Mas atualmente melhorou um pouco, porque as leis mudam, né? As leis de cada país vão mudando para os imigrantes. Mas você que é secretário de missões, quer enviar um missionário para o campo? Observe isso aí, né? Veja quanto vai custar enviar esse missionário ou essa família. Veja o que é necessário. Vai chegar lá, se ele é casado, vai precisar apresentar o documento de casado. Não adianta levar a certidão de nascimento lá para o país de destino. Você tem que legalizar. Se o país fala grego, tem que levar um tradutor juramentado, um tradutor apontado pelo consulado da Grécia no Brasil, faz a tradução, essa tradução é reconhecida no consulado, depois vai lá e lá tem, se tiver outras exigências, tem que entrar com essas exigências, né? Se você vai trazer a Bolívia, o Paraguai, o Peru, é a mesma coisa. Você tem que fazer a tradução aí do documento, tem todo um processo, ver o que é exigido, né? Você tem que ter o carimbo do Ministério de Exterior do Brasil, às vezes tem que ir lá para Brasília, para lá carimbar e tanta coisa. Bom, eles estão exigindo, se você quiser vir para o campo, tem que passar por isso aí. Mas, por favor, não me envie um missionário sem observar esses pontos, valores, exigência, quanto tempo é o visto, né? Visto de missionário, o que é exigido e tudo mais. Isso é muito importante. Amém? E outra coisa também sobre em relação a enviar é o seguinte: analisar a situação financeira do campo. Qual é a moeda? Né? Qual é o valor comercial do real? Quanto é que vale o real? Existem coisas, geralmente os valores são equiparados. Aqui na América Latina, os valores são mais ou menos iguais. Existem outros produtos que o valor é totalmente diferente. Vamos falar da gasolina, né? A gasolina no Brasil custa R$3. R$3 aqui na Bolívia seria como 6 bolivianos, né? 6 bolivianos. Sendo que a gasolina aqui na Bolívia está a metade do preço, menos da metade do preço, tá? 3 bolivianos e alguma coisa, né? Seria a metade, seria menos de 1,50, isso o litro da gasolina. Então muitas vezes a pessoa fala, poxa, lá na Bolívia as coisas são a metade do preço. Não, não é assim. O quilo do arroz aqui é o dobro do Brasil. Esses dias alguém me mandou falando que o arroz aqui na minha cidade custa R$2,50, né, real. Sendo que em real aqui o nosso quilo do arroz custa como R$5. Atualmente o real baixou, o real oscila demais. O dólar em relação ao peso boliviano, ele se mantém. Anos fica ali, não há de modificação.
Só que o real não, o real fica assim, ó. Tem hora que a gente vai ver quanto é que está o câmbio e o real está lá em cima. E tem hora que a gente volta, o real está lá embaixo, né? Tem hora que R$1 eu posso comprar 2 bolivianos. Tem hora que eu vou lá, o real eu posso comprar quase 3 bolivianos. Opa, melhorou, né? Mas o real oscila bastante. Então, em relação, você tem que ver qual que é a moeda local, tem que fazer um levantamento de quanto vai custar a manutenção, né, do missionário. Isso tudo você tem que quanto é que vai custar a manutenção e o desenvolvimento do projeto, se por acaso está enviando um missionário para o desenvolvimento de um projeto, né? Projeto, qual projeto? Abrir uma igreja? Tá. Então quanto é que vai custar manter esse missionário, comprar um terreno, quanto é que custa um terreno no campo, né? E quanto é que custa construir? Vocês têm feito esse cálculo todo? Ou não, pastor, vai ser pela fé. Olha, essa história, amém, glória a Deus, tudo é pela fé. Mas a Bíblia diz, aquele que levanta uma torre tem que fazer cálculo, né? Se você vai levantar uma torre, construir alguma coisa, você tem que fazer cálculo. Então você que é secretário, vamos fazer o seguinte, antes de enviar uma família para sofrer no campo, vem na frente, né? Pega o avião aí, ó, o ônibus, se é um país aqui por perto, né, da América Latina, ou pega o avião, vai na frente, faz um levantamento, conversa com os outros missionários, né? Levanta, conversa, vê preço disso, preço daquilo, e vem, sente a coisa pessoalmente, sente. Se você fizer isso, haverá um resultado muito maior, tá? A igreja, outra consideração aqui, a igreja precisa considerar a situação cambial, nós já falamos sobre isso, buscar meios de envio. Olha só que interessante, buscar meios. Você sabe que o Brasil é bem complicado de enviar dinheiro, né? Nós temos ali no Banco do Brasil o sistema do Western Union, no mundo inteiro. O Western Union, parece entre aspas, tá? Qualquer mercearia tem um Western Union. Você chega ali e você manda dinheiro pelo Western Union ou MoneyGram, tem outros sistemas também. Você manda para outros países com muita facilidade. Existe uma taxa, geralmente a taxa de 7% em cima do valor. Existe geralmente uma taxa mínima, se eu não me engano são $100, né? Então se você mandar $100, você tem que pagar $7 para enviar aqueles $100, né? Então, por acaso, vamos aqui analisar isso aqui. Se você vai enviar $100, quer que chegue $100 para o missionário, você tem que pagar $107 para o Western Union. Isso você tem que analisar. No Brasil é complicado, porque tem Banco do Brasil, outros bancos não têm um sistema de envio internacional. Muitas vezes as taxas, tem que pensar nisso. O missionário está indo, já desbloqueou o cartão internacional, tirou o cartão de crédito internacional, tem que ver na agência sobre a questão do débito automático, do débito do cartão de débito no exterior. Como é que o missionário vai chegar num caixa eletrônico e tirar dinheiro se está bloqueado? Vai esperar chegar no campo para fazer isso aí, né? Então, analisar essa situação do envio do recurso, porque ele pode ir até com dinheiro no bolso, mas vai acabar. E como é que a igreja vai enviar o recurso para o missionário? Tudo isso tem que ser analisado. Amém? Outro ponto aqui que eu quero finalizar essa parte aqui é ver a taxa de envio. Meu irmão, secretário, por favor, não me faça o missionário pagar a taxa de envio, né? Como eu falei, vai enviar $100 para o campo, a igreja ela vai ter que arcar com a taxa também. O missionário já não recebe aquele recurso todo, ainda tem que pagar a taxa. Você acha justo isso aí? Eu estou falando isso aí porque tem igreja que faz isso comigo. Ó, pastor, eu tinha que mandar, só vai chegar tanto, tá? Porque a taxa foi tanto. Quer dizer, o missionário aqui, a taxa, tchau, né? E se eu for tirar esse dinheiro do Banco do Brasil, aqui tem a caixa do Banco do Brasil, nós temos aí, chega a mais de 10% do que eu pago. Então, o negócio é sério, tá? O negócio é bem sério. Então, eu deixo isso aqui para você guardar isso aqui, né? Guarde firme e tenha dó dos missionários, mas leve em consideração essa situação financeira do campo, tá? Bom, e terminando sobre essa questão do envio de missionários, a outra dica também que eu posso deixar aqui para vocês é a questão da adaptação da família, né? Se é uma família que está sendo enviada, eu vou falar algo que eu já tenho visto, tá? Nós já temos presenciado.
está enviando uma família para o campo, o que tem que pensar que as crianças têm que estudar? Se estão em período escolar, então tem que analisar uma série de coisas. Senta com o missionário, né? Tem que ver, primeiro, se a família está indo para um país, o espanhol, as crianças têm uma adaptação bastante rápida, tá? Mas mesmo assim sofre bastante. O conselho que eu posso dar é o seguinte: se a família está indo para outro país que fala o espanhol, não fala o português, não temos muito país que fala português, se não me engano são 7, né? Mas se está sendo para um país de fala que fala espanhol, às vezes o secretário, olha só o que acontece, às vezes o secretário ele tem aquela familiaridade com o espanhol, ele vem, viajou, né? ou já tem um certo conhecimento do espanhol, acha fácil, mas o missionário não tem esse conhecimento. A família, a esposa, os filhos, principalmente vou falar aqui dos filhos, tá? Na área escolar, não sabe, se vai escutar espanhol, não vai entender nada. Essa criança ela vai sofrer na escola. Então a dica que eu posso dar é o seguinte: para uma questão de preparação, vai para uma escola de missões, né? Incentiva a família a escutar música em espanhol, pregações em espanhol, ler em espanhol, coloca num curso de espanhol, né? Para que a pessoa possa ao menos estar familiarizando e quando chegar no campo não sofrer tanto. Passa algumas situações sim, as crianças se adaptam mais rápido sim, mas há um sofrimento. Para evitar esse sofrimento deve-se fazer isso aí, tá? E sobre a documentação também, veja a questão de documentação das crianças. O que as escolas do campo estão exigindo para receber uma criança que vem de um currículo do exterior, a tradução, a legalização desse currículo, isso para não prejudicar os filhos do missionário, isso tudo tem que levar em consideração. Muitas vezes a gente vê tanto sofrimento desnecessário, e nós estamos passando aqui essas dicas aqui para a Secretaria de Missões, tá? Os pastores, para que haja, né? Recentemente nós estamos vendo isso pessoalmente. Minha filha, graças a Deus, ela cresceu no campo e tem muita facilidade, ela fala o espanhol com muita facilidade, não tem um tom nenhum brasileiro. O pessoal daqui, quando escuta ela falando, às vezes acha que ela nem sabe falar português, né? Mas ela fala muito bem. Eu vou dizer que a língua materna dela é o português e o espanhol, né? São esses dois idiomas que ela cresceu aprendendo. Ela está na escola e faz pouco tempo, chegou uma filha de um missionário. A menina tem a idade da minha filha e ela contando que a garota sentou do lado dela e não entende nada do que a professora está falando. A professora está ali explicando, falando um monte de coisa. E a menininha assim, apavorada e sabendo que a Débora fala o espanhol, o português, né? Chega, o que foi que a professora disse? O que ela disse? Como é que ela... A coitada sofrendo, né? E aquele... Puxa, e minha filha chegou falando, puxa, eu fiquei de tradutora da fulana de tal, estou de tradutora, ela senta junto. E a minha filha fica ali, ó, escutando o que a professora está falando, ó, ela está mandando fazer isso, fazer aquilo, né? Então não é fácil, tá? Eu vou dizer, minha filha trazendo essa situação, eu fiquei pensando, eu como pai, pensando na situação dessa filha, poxa, vem muitas vezes para o campo de missões com aquele desejo de fazer missões, mas sem uma preparação gera realmente um sofrimento bastante grande, tá? Uma dica que eu posso dar, que eu já tenho visto de outros missionários, eu escutei, tem uma missionária brasileira que está fazendo isso, porque viaja bastante, tem 5 filhos, essa missionária tem 5 filhos, e um missionário americano também. No Brasil, existem algumas escolas que têm o ensino à distância. Essa questão do ensino à distância tem os pós e os contras, tá? Existe muita crítica em relação a isso aí, né? A formação da criança, mas muitas vezes é a saída que você tem para o seu filho, né? No exterior, para a adaptação do seu filho no exterior. Ensinar o seu filho em casa. O colégio, eu não sei bem como é que funciona, teria que falar com o colégio. Eles mandam toda a matéria para os pais. Os pais, dentro daquele, tem que haver um currículo, tem que haver um X tempo de aula, tem que passar todas aquelas matérias. E de tanto tempo, voltando ao Brasil, não sei como é que a escola organiza isso aí, eu só escutei comentários deles. Quando volta ao Brasil, faz um exame na escola sobre o que foi aprendido
né? E vamos dizer assim, é feita uma avaliação e a escola a criança vai passando de série, estuda normalmente, né? Isso aconteceu, eu já tenho visto missionários brasileiros fazendo isso, viaja bastante, vai para um país, vai para outro, vai para um país. É muito complicado, está mudando de documentação e tanto, né? E a irmã ensina em casa. E um missionário americano veio não faz muito tempo, eu conversei com ele veio dos Estados Unidos e os filhos, poxa, não sabem falar o espanhol, aquela luta toda. Então a mãe entrou em contato nos Estados Unidos com uma escola, eles ensinam à distância. Daqui da Bolívia, os filhos, toda a matéria como se fosse lá nos Estados Unidos. Amém? Essa é outra dica bastante interessante. E para nós terminarmos, eu quero falar um pouco sobre a formalização do projeto, tá? Sobre esse bloco aqui, esse vídeo. A formalização do projeto. Você está enviando um missionário, você está mandando. Nós estamos aqui falando sobre o envio do missionário, alguns detalhes importantíssimos do envio do missionário. E o missionário vai para o campo e é necessário a igreja, é necessário formalizar o projeto. Então, o que a gente analisa? No Brasil existe uma facilidade, tá? De formalizar, de tirar documentação, por mais que pode ser caro, burocrático, não sei o quê, mas aqui na Bolívia já é bem mais complicado, é muito mais caro. No Paraguai eu falo isso porque o meu pai é pastor lá, está lutando para tirar documentação. No Paraguai é caro e é demorado, muito demorado e é muito burocrático. Tá? Você tem que esperar e mexe papel e vai. E tudo se faz em Assunção. Se você estiver em outra cidade, tudo é Assunção. Aqui na Bolívia tudo é La Paz, é centralizado, né? Então muito complicado. E o custo também é muito alto. É muito alto. E, meu irmão, eu não sei, cada país tem as suas formas. Tem país que não legaliza. Outra coisa também que você tem que observar é se o país aceita estrangeiro na diretiva. No Equador não se aceita. Você chega lá, abre uma igreja, tá, quer tirar documentação, você é estrangeiro, você não fica como presidente. Você tem que colocar na diretiva presidente, secretário, tesoureiro, o quê? Equatoriano. Aqui na Bolívia também é a mesma coisa. Uma empresa, uma documentação de associação, de igreja, tem que ter bolivianos, tem que estar. Você não pode participar como estrangeiro da diretiva. Então tudo isso tem que ser analisado. Tá? Você tem que ver o que é necessário. Já falei sobre o custo, já falei sobre o tempo, que é bastante, e ver o que é exigido, o que é as leis. Se a secretaria quer que o projeto seja legalizado no local, que é realmente uma bênção, né? Ter a documentação para comprar terreno, para tanta coisa que facilita, tem que ver tudo isso, custo, tempo, né? As exigências das leis locais, quais são as documentações que estão pedindo. Então veja tudo isso aí, que é muito importante, tá? E que não seja algo assim de surpresa, tanto valor e tudo mais, que não seja algo de surpresa, que isso aí é muito complicado, muito chato para o missionário e para a igreja também, tá? Então, aqui vai as nossas dicas, essas são as nossas dicas para a Secretaria de Missões sobre o envio que nós podemos aqui, vamos dizer, passar para vocês. Eu sei que tem muita mais coisa, aqueles que vão envolver-se no serviço de missões vão aprender muito mais coisas, mas eu passo aqui algumas dicas do que acontece e eu espero que possa te ajudar em alguma coisa.